Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor maravilhoso por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas, por todas as coisas que Ele ainda fará. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus, da Bíblia, que tem sempre o melhor para nós. Aquela palavra que cura, que liberta, a palavra que nos salva. E vamos à palavra do Senhor de hoje. Não seja intelectual, conheça a Deus. Está em Mateus 11:25 e diz assim a palavra. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Deus revela coisas aos humildes e as oculta aos intelectuais. A maioria dos intelectuais e doutores do mundo tem a fé científica, não aceitam o espiritual, o sobrenatural de Deus, porque contraria sua lógica por não aceitarem, não recebem. Milagres de Deus não são provados empiricamente por experiências. Não se reproduzem os milagres de Jesus em laboratórios ou qualquer meio natural. Se alguém tentar fazer isso, vai perder tempo. A soberba intelectual só termina quando ela se depara com aflições e situações inexplicáveis. Alguns preferem aceitar que foram até alguém no passado, alguém que não tem nada a ver com eles. Preferem pagar uma dívida que nunca fizeram, um karma. Preferem crer que o caráter humano está evoluindo do que crer na palavra de Deus. Isso é loucura. Alguns pretensiosos criam seu próprio conceito de Deus, como se eles mesmos fossem deuses ou criadores. Deus é quem a sua palavra diz, e não o que alguém imagina. Tais pessoas somente vão ser curadas, vão se converter depois de muito sofrimento, de muita humilhação. Não tente imaginar como Deus é. Saiba quem é Deus estudando a fonte verdadeira de informação, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Seja sábio, seja humilde. Leia as Escrituras Sagradas e saiba que o que move a Deus é o amor e o que o agrada é a fé. Que Deus planeja tudo anos antes e faz o melhor. Que Ele sempre age com prioridades. E a prioridade número 1 é a nossa transformação, que nos leva à maior bênção, a salvação. Não perca mais tempo. Busque com humildade conhecer a Deus. Amados, Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Para a sua vida, você que está perdido, sem saber o que fazer, conduzir alguma situação,
conheça a Deus, um Deus maravilhoso que pode mudar a vida de qualquer pessoa, mas para isso você precisa conhecê-lo, para confiar nele você precisa conhecê-lo. Conheça o Senhor estudando a sua palavra. Cada vez mais que você conhecê-lo, você vai confiar, vai crer nas revelações que ele te dá e você pode ter certeza. O Senhor vai transformar a sua vida sempre para melhor, porque quando nós estamos com o Senhor, nós estamos sempre melhor. Cada vez mais próximo a Ele, cada vez mais perto das bênçãos que Ele quer. Conheça a Deus, irmãos, conheça. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Pai, ser humildes o suficiente para aceitar aquilo que o Senhor tem para nós como sendo a verdade. Que a Tua palavra é a verdade, Pai. Que a nossa mente humana não nos desvie dos Teus caminhos, não nos desvie dos Teus planos. Em nome de Jesus, que a Tua palavra esteja inculcada em nosso coração, esteja inculcada em nossa mente, para que possamos conhecer verdadeiramente aquele que nos criou, aquele que nos resgatou, nos redimiu e nos salvou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós convidamos os irmãos para estarem conosco, continuem conosco agora para ouvirem uma mensagem que foi gravada lá na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Amém. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Isaías 43, versículo 11 diz: Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Só há um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, o Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Só Ele é Deus. Não existe mais nenhum outro Deus, e não coloque nada, objeto, pessoa no lugar de Deus. Ele é soberano, Ele promete e cumpre. Você não vai ter essa resposta em outros pseudos deuses por aí afora. Ele prometeu a salvação desde Gênesis, e ela veio. Ele nos salvou pela nossa fé e através da obra do seu Filho. Ele existe antes de tudo. Deus,
é sempre eterno, sempre existiu. E ninguém escapa da justiça de Deus. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Ninguém impede. Então, quando ele age, ninguém tem o poder para impedir. Quando Deus se move, ninguém tem poder para pará-lo. Quando Deus abençoa, ninguém tem poder para reter a bênção. Entendam, irmãos? Deus é soberano e todo-poderoso. E ele determinou aqui, num determinado trecho do versículo 12: pois vós sois as minhas testemunhas. Fala para o seu irmão do lado: você é testemunha de Deus. Irmãos, ele determinou. Ele não perguntou: vocês querem ser minhas testemunhas? Ele determinou: vós que me conhecem, sois minhas testemunhas. Então, nós devemos ser testemunhas de Deus. E vem a pergunta: o que faz uma testemunha? O que faz uma testemunha? Uma testemunha fala. E o que ela fala? Ela fala o que ouviu com relação a Deus. Ela fala o que viu a ação de Deus. E ela fala que ele aprendeu a conhecer mais a Deus. Então uma testemunha fala. Uma testemunha muda não serve para nada. Então, se você testemunha como o Senhor determinou aqui, você tem que falar de Deus. A testemunha fala de Deus. Fale o que você ouviu pela pregação, porque na pregação é Deus falando. Fala o que você viu da ação de Deus. E fala o que você aprendeu sobre o Senhor através da sua palavra. Mas fale de Deus. Seja testemunha de Deus. Seja testemunha de Jesus. Fale que Ele é todo-poderoso. Fale que Ele é misericordioso. Fale que Ele é bendito. Fale que Ele está acima de todos. Fale aqui o que Ele disse: fora de mim não há Salvador, que só Ele salva. Fale como Deus age. Fale como Deus fala. Fale de Jesus. Fale de Deus. Seja testemunha do Senhor. Ele diz aqui: pois vós sois as minhas testemunhas. Nós temos que testemunhar a respeito de Deus. E quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de Jesus, sempre vai haver, em primeiro lugar, uma oposição. Vai haver uma oposição. Quando você fala de Jesus, a primeira coisa que ocorre é que o inimigo se incomoda, é que o inimigo se levanta. Mas se você perseverar e continuar falando de Jesus, o inimigo, ele bate em retirada, porque ele não aguenta ouvir falar de Jesus. Ele não aguenta ouvir falar da palavra do Senhor. No primeiro momento ele coloca um obstáculo, mas depois, se você perseverar falando de Jesus com sabedoria, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai bater em retirada. Então há uma outra maneira de afastar o inimigo. É a presença de Deus, é falar de Jesus sempre. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos aqui pela graça do nosso Deus. Deus nos chamou. Nós somos privilegiados, porque nós estamos fazendo a vontade do Deus Criador Todo-Poderoso. Nós estamos aqui alimentando o nosso espírito. Nós estamos aqui sendo transformados pelo poder de Deus. E Deus diz: fale de mim. Sejam minhas testemunhas. Agora, para falar do Senhor, tem que usar de sabedoria.
Colossenses capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, aproveitando o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Irmãos, use de sabedoria para falar, principalmente com as pessoas do mundo. Eles não têm entendimento, eles não discernem as coisas. E aproveite todo o tempo, aproveite toda a oportunidade para falar de Jesus. Fale de Jesus com a palavra agradável, temperada com sal. É a palavra dita em concordância com a palavra de Deus e tem poder. A palavra temperada com sal é aquela palavra em concordância com a palavra de Deus. Aquela que salga a terra. É aquela palavra que edifica. É aquela palavra que faz a pessoa pensar, meditar. Aquela palavra que muitas vezes traz arrependimento. Aquela palavra que muitas vezes traz fé, traz ânimo, traz consolo. Então fale de acordo com a palavra, mas use a palavra adequada, por inspiração do Espírito Santo de Deus, para cada situação, para cada pessoa. Se a pessoa está cabisbaixa, sofrida, você não vai chegar exortando. Ah, você está assim porque você é pecadora. Não, irmãos. Traga uma palavra de consolo. O Senhor tem poder para te tirar dessa situação. O Senhor pode transformar tudo isso de uma hora para outra. Palavra de ânimo. E aquele que está soberbo, diga que o Senhor abate os soberbos e exalta os humildes, né? Sempre encaixando a palavra de acordo com o ambiente, de acordo com a pessoa, de acordo com o entendimento, né? Inspirado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não é ir só saindo falando da palavra de Deus, não. Tem que ter sabedoria para falar. Tem o momento certo, tem a entonação certa. Irmãos, se a entonação não tiver certa, pode surtir o outro efeito, né? Você pode chegar numa pessoa e falar, não, Deus quer que você pare de fazer isso, irmão. Você pode chegar na pessoa e falar, Deus quer que você pare de fazer isso. Mudou a entonação, mudou a recepção da palavra. E essa entonação, aquilo que você tem que falar, o Espírito Santo dirige. Ore antes, medite antes na palavra e seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O pastor, quando prega, ele não tem que pregar a palavra segundo o entendimento dele. Ele tem que pregar a palavra segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Senão não vale a pena. Quem tem que comandar é o Espírito Santo de Deus. Quem tem que dirigir é o Espírito Santo de Deus. Não é homem. Não é homem. Tem que ser Deus, senão não vale a pena. Porque o homem é falho. O homem erra. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nunca falha, ele nunca erra. Deus nunca chega atrasado. Então fale de Deus com sabedoria, de acordo com o momento, de acordo com o entendimento de cada um, de acordo com o propósito. Se você tem um propósito de consolar, o Espírito Santo vai dirigir com uma palavra de consolo. Mas fale de Jesus. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. E testemunha fala. Uma testemunha depõe. Uma testemunha fala daquilo que ouviu, daquilo que viu, daquilo que aprendeu. Seja testemunha de Deus. Fale a verdade. Não invente. Não tente dar uma forcinha sua. Deus não precisa disso. Fale de acordo com a direção do Espírito Santo, mas fale, irmão. Não fale de Deus como um Deus algoz, um Deus punidor. Oh, Deus vai fazer cair fogo do céu na sua cabeça. Não, irmão. Não. Isso ela vai ouvir pela palavra, né? Às vezes pela pregação. Mas você use a palavra, não use a palavra de Deus como chicote. Fala para o seu irmão do lado, a palavra de Deus não é chicote.
Ah, se não fizer isso, maldição vai cair na sua vida. Não, não chicoteie ninguém com a palavra de Deus. Não fira quem erra. O máximo que você pode fazer por direção do Espírito Santo é exortar, mas não fira quem erra. Irmãos, tem muitas pessoas feridas dentro da igreja, sabe por quê? Porque o pastor vive dando cacetada nelas. Falando, ei, irmão, ei, você precisa parar com isso, ei, irmão. Não, irmão. Ninguém. E tem outras pessoas que até saem porque são feridas pelo líder. A palavra de Deus não vem para ferir. A palavra de Deus vem para sarar. Amém, igreja? A palavra de Deus vem para transformar vidas. É claro que Deus exorta, que Deus corrige, mas não confunda nunca isso como punição. Atos capítulo 5, versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Quando se prega a palavra de Deus, tem sempre alguns que são movidos pela inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Pedro e João foram presos porque estavam falando de Jesus, né? E o que aconteceu? Deus enviou um anjo de noite e o anjo os tirou da prisão. Para que o anjo tirou os dois da prisão? Para que no outro dia, logo cedo, eles fossem ao templo falar de Jesus. Irmãos, o inimigo coloca obstáculos, o inimigo faz um levante, mas Deus é contigo. Ele vem te dar livramento para que você continue falando de Jesus. Aqui Deus enviou um anjo para que eles continuassem falando de Jesus. Fale de Jesus, irmão. Você tem ouvido tanto. Tem pessoas ao seu redor que estão precisando, irmão. Estão ávidas, estão sedentas. Tem até aqueles que brincam, zombam, mas no fundo, quando vem uma tribulação qualquer, quando meditam, precisam da palavra. E nós, como converteremos se não há quem fale, se não há quem pregue? Nós somos testemunhas de Jesus. E nós temos que falar de Jesus. Irmão, Deus moverá os seus anjos para que você fale de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai te dirigir para que você fale de Jesus, para que você fale do Espírito Santo, para que você fale de Deus Pai. Irmãos, nós falamos tantas coisas inúteis que a gente não consegue nem contabilizar, nem registrar. Falamos tanta coisa inútil. Então, que aprendemos a falar aquilo que é útil, aquilo que abençoa, aquilo que transforma, aquilo que salva. Fale de Deus, fale dos seus ensinamentos, dos seus milagres, das suas estratégias. Fale daquilo que você tem ouvido através do Espírito Santo de Deus na pregação. Mas seja testemunha de Deus, irmão. Não é só a sua bênção, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um emprego, eu quero um marido, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, irmão, o Evangelho não é isso. O Evangelho é servir ao Senhor. O Evangelho é pescar almas, é levar a palavra às pessoas, trazer as pessoas à conversão. Porque quando você faz isso, quando você traz uma pessoa à conversão, uma multidão dos seus pecados são apagados, e um galardão. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte.
volte para a casa do Senhor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.